Porque cada um de vocês, meus irmãos, que estão vivendo na situação que vocês estão vivendo, que vocês escolheram com a livre vontade e o livre-arbítrio que Deus deu para vocês, Jesus continua te amando. Você não deixou de ser filho amado de Deus, você não deixou de ser filha amada de Deus, porque cada um faz da sua sexualidade o que quiser. Agora, não venha querer que a igreja abençoe o seu pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, caríssimos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, pela intercessão da Virgem Maria, esteja no seu coração, na sua vida. Eu espero em nome de Jesus Cristo que você tenha tido um Natal santo e abençoado. Já estamos nos preparando para entrarmos no ano novo, né? Que esse ano novo possa trazer muita paz, muita luz para você, para a sua família. Hoje é terça-feira, esse programa vai no ar ainda esta semana, porque é de grande relevância. Estamos celebrando hoje Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja Católica. Aquele primeiro seguidor de Jesus no século I que derramou seu sangue por Jesus pela fé. Santo Estevão confessou publicamente a glória de Deus, né? Não se desviou da verdadeira doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Por isso ele foi apedrejado, né? Santo Estevão que morreu apedrejado lá em Jerusalém no primeiro século. Então que Santo Estevão nesse dia de hoje possa nos abençoar, abençoar a Igreja de Deus, interceder pelo triunfo da Igreja. Amados irmãos e irmãs, já te convido a dar um like no nosso vídeo, né? A compartilhar também com seus amigos, com seus familiares. O tema de hoje é um pouco polêmico, mas nós precisamos falar desses assuntos. Então, o tema da catequese de hoje é: Deus abençoa o pecado? Então, nós vamos trabalhar um pouco hoje nesta carta que o Papa Francisco publicou a semana passada. Então, eu vou explicar esse assunto hoje com muito amor, com muita fé, com muita esperança e paz no meu coração. Então, hoje eu estarei explicando as coisas de uma forma catequética. Não vou aqui julgar a pessoa, porque nós não estamos aqui hoje para julgar a pessoa e a dignidade da pessoa. A palavra de Deus, ela denuncia o pecado. A Bíblia diz que Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, a gente tem que saber distinguir uma coisa da outra. Então, eu peço que vocês tenham a compreensão de entender tudo aquilo que eu vou explicar hoje, porque os meus paroquianos virtuais, os meus filhos espirituais pediram que eu tratasse desse assunto hoje no canal e eu farei. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, a semana passada nós fomos bombardeados, né? Os católicos, estou dizendo, nós nos tornamos espúria, né? Chacota do mundo todo aí com as últimas declarações que chegaram de Roma. Declaração doutrinária sobre abre para bênção para casais irregulares. Com a Fiducia Supplicas do Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa, será possível abençoar casais formados por pessoa do mesmo sexo, mas fora de qualquer regularização e imitação do matrimônio. A doutrina sobre o matrimônio não muda. A bênção não significa aprovação da união. Então, isso aqui, antes que os buchinhas de plantão da internet me acusem, né? Está no site do Vaticano. Vocês podem entrar na casa de vocês, aqui ó, Vatican News. Esse é o site oficial da Igreja Católica que traz as notícias de Roma para o mundo inteiro. Então vocês poderão depois consultar na casa de vocês com mais calma, com mais paciência sobre esse assunto. Mas para refutar isso, queridos irmãos e irmãs, eu vou ler 2 textos bíblicos que são muito importantes para a nossa vida e para a vida da igreja também, que está em Deuteronômio 11, verso 26. Vede, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos
do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Então, a palavra de Deus hoje aqui está dizendo que Deus coloca na nossa frente a bênção e a maldição. Por isso que o tema da catequese de hoje é: Deus abençoa o pecado? É uma pergunta que nós estamos fazendo. Então, amados irmãos e irmãs, nesses últimos dias nós escutamos muitos comentários, muitos falatórios sobre esses assuntos, e o padre precisa ser muito caridoso para explicar este tema nas suas formações, nas suas homilias, para a gente não ferir ninguém. Então, aqui nós não estaremos tratando das ideologias, né, que existem neste mundo, e não estamos aqui tratando de julgar a pessoa em si. Porque todos vocês são filhos amados de Deus e todos vocês têm a liberdade que Deus deu para cada um de ser o que vocês quiserem. Agora, o que a igreja não pode é querer aprovar e abençoar o seu pecado. Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você não espere. Pelo menos se o sacerdote, se o padre, se os bispos forem honestos, eles não irão pegar esse documento aqui ao pé da letra e fazer tudo certinho como está pedindo. Por quê? Porque o documento ele tem ambiguidade. Isso são os grandes teólogos e doutores, né, em teologia que eu tenho acompanhado, que eu tenho estudado tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, tem falado desses assuntos para a gente poder tratar com delicadeza para não ferir a doutrina da igreja. Então vocês sabem que nós temos uma imprensa bem complicada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que distorce as notícias que vêm de Roma e distorce também algumas palavras do Papa. Então o documento é bem complexo, é bem complicado, mas aqui está bem claro naquilo que eu li para vocês, né? Casais formados por pessoas do mesmo sexo, mas fora de qualquer ritualização. Então o documento ele não deixa claro como é que vai se dar essa bênção para essas pessoas, né? Por isso que eu disse que o documento tem ambiguidade e os teólogos também têm falado isso nas suas falas, nas suas colocações que têm colocado aí. Por quê? Se essas bênçãos para essas pessoas for publicamente, dentro de uma igreja, dentro de uma celebração, vai escandalizar a comunidade, vai escandalizar o próprio sacerdócio, né? E a igreja também. Por isso que tem que ter prudência. Agora, Padre Cléristo, se eu ir lá na sua igreja, o senhor vai me abençoar, se você que vive nessa situação, né? Casado com outro homem, ou uma mulher casada com outra mulher. Olha, a igreja de Deus, ela não nega a benção para ninguém. Agora, tem que dar uma catequese para as pessoas explicando como é essa benção. Então, todo mundo que pede uma benção para o padre, a gente pode dar. O que nós não podemos dar é a benção para esse relacionamento, porque senão nós estaremos indo contra os mandamentos da lei de Deus e pecando, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que todo pecado na terra será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então, se eu abençoo uma união de pessoas do mesmo sexo, eu estou cometendo um sacrilégio e uma blasfêmia. Porque eu estou usando o nome de Deus, usando o nome da Santíssima Trindade para abençoar o pecado. Abre aspas. Se essas pessoas são bem-vindas dentro das nossas igrejas, eles estão em todas as esferas da Igreja Católica, nós não podemos aqui ser hipócrita. E o que nós vamos fazer? Bom, eu te abençoo, o padre vai dizer, eu te abençoo a tua saúde, mas não o teu relacionamento, mas não o teu pecado. Então isso tem que ficar bem claro dentro da nossa igreja. E essa bênção também ela não pode ser dada na frente do altar, com a pessoa do mesmo sexo de mão dada, né? A gente não pode nem estar com a túnica, nem estar com a estola. E pelo que o documento falou aqui, o padre pode se recusar a não dar esta bênção se for nessa finalidade, se for com essa intenção. Mas duas pessoas que vivem juntas do mesmo sexo quiserem uma bênção da igreja de Deus, elas podem receber essa bênção nessas condições que eu disse aqui. Desde que essa bênção seja para a sua saúde, para o corpo, para a alma e para a sua conversão. O que a igreja não pode, o que o padre não pode fazer é dar a bênção para esse relacionamento.
Então, eu estou explicando aqui com muito amor, com muita caridade, porque essa semana a gente ouviu muita coisa, né, até do lado dos protestantes, porque os protestantes, alguns, não todos, são falsos moralistas. Porque essa questão da homossexualidade está também infiltrada dentro das igrejas evangélicas. Então vocês não vêm aqui tirar a paz da gente por fala que vocês escutaram lá no Vaticano e fazendo leitura fundamentalista dos textos para acusar a igreja católica, não. Porque quando vocês apontam o dedo para os católicos, tem 1000 dedos lá atrás apontando também para vocês. Então não vamos aqui ser hipócrita e falso moralista, achar que esses problemas só tem dentro da igreja católica. Não, dentro do meio evangélico também tem muitas pessoas que vivem, que estão vivendo nessa situação e que estão vivendo também escondidas, reprimidas, porque se elas falarem, elas vão perder o seu status, elas vão ser expulsas da igreja. Mas como vocês mesmos sabem, meus irmãos, falar de determinados assuntos hoje dentro da religião é um vespeiro, porque nós estamos vivendo uma impostura religiosa, uma ditadura religiosa dentro do cristianismo, essa é a verdade. O padre não pode mais denunciar e falar daquilo que é pecado. E também parece que nós estamos voltando ao tempo da Idade Média, à Inquisição. O padre que explica as coisas no amor, na caridade, para que os fiéis não sigam o caminho das trevas e sigam o caminho da luz, esse padre é combatido, é retalhado dentro da igreja, né? Eles formam um complô contra a gente, né? Imagine vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que essa semana eu recebi telefonemas e áudio, as pessoas dizendo, padre, não fale desse assunto no seu canal, né? Achando que eu vim aqui hoje falar mal do Papa Francisco. Eu não quero falar mal de ninguém. Se o Papa está errado, ele vai se acertar com Deus. E a minha fé, em primeiro lugar, ela está em Jesus Cristo, ela não está no Papa. Então, gente, não vamos aqui ter cuidado e caridade. Não coloque o Papa acima de Deus, porque ele não está acima de Deus e ele não está acima da doutrina da Igreja Católica. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que é preferível nós obedecermos primeiro a Deus do que os homens. A questão do Papa, nós temos que ter respeito, amor, rezar por ele. Se ele está errado, ele vai se acertar com Deus. Agora, mesmo sendo o Papa, ele não pode aprovar o pecado. Ele não pode expelir documento que contém dúvida e ambiguidade. Então, esse assunto já deu muito pano para a manga. Várias dioceses e eparquias também orientais no mundo todo têm recusado que não vão dar essas bênçãos nas suas paróquias, nas suas diocese. Várias paróquias, várias dioceses do mundo, inclusive até da África também já se pronunciou que não vai autorizar essas bênçãos nas suas dioceses. Então essas pessoas ligaram para mim, meio que me colocando numa saia justa. Eu falei, não, eu como um pai, pastor da igreja, eu tenho que explicar para as pessoas. Explicando como? No amor, na caridade, não aqui para condenar ninguém. Porque tudo que nós falamos aqui na internet vira conflito e dá até morte, né? A gente fica sendo ameaçado. Então, como eu estou vendo que muitos padres por aqui, por a nossa região, não estão se manifestando, eu estou aqui dando a minha cara a tapa e manifestando, né? Colocando a minha opinião e de acordo com a palavra de Deus, mas não para julgar ninguém, que eu não tenho esse poder de julgar. Só Deus é que tem. Agora, nós temos que orar para a conversão das pessoas. Eu, como pai espiritual, não posso dar veneno para os meus filhos, que são todos vocês. Então, um pai, ele quer que os seus filhos vivam, né? Ele dá o que é bom para os filhos. E eu também não vou empurrar os meus filhos para o pecado, de forma nenhuma. Então a gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus pede, né? O que é que a Bíblia diz sobre isso, né? Porque se esse assunto vira moda, meus irmãos, dentro da igreja, onde vai ficar a obediência do sexto mandamento? Aonde vai ficar a obediência aos mandamentos de uma forma geral? Então está todo mundo querendo um catolicismo light, um catolicismo e um cristianismo light, fácil, bom para todo mundo, que a igreja sempre dê um jeitinho para aprovar o seu pecado. Mas por que não se converter? Por que não mudar de vida? Então, se a igreja começa a abrir brecha para alguns assuntos, daqui a pouco a religião já não vai ter mais importância. A religião é para ligar o homem a Deus, não para ligar o mundo e as coisas erradas. Também aqui no livro de Malaquias 2 diz: mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes, se não escutardes, se não levardes a sério, dá glória ao meu nome, disse o Senhor dos Exércitos. Mandarei contra vós a maldição, amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu amaldiçoarei,
porque não levais isto a sério. Eis que vou cortar o vosso braço e jogar imundície em vosso rosto. Olha que coisa terrível, né? Olha como essa palavra é forte, né? Deus, a Bíblia falando que Deus vai jogar esterco na cara de nós, os sacerdotes, os padres, se nós não fazermos a vontade de Deus, se nós não pregarmos a verdade para o povo de Deus. Então, meus irmãos, com a palavra de Deus não pode ter ambiguidade, não pode ter meia-verdade, tem que ser sim, sim, não, não. A gente não pode dar aqui o jeitinho brasileiro para aprovar ou abençoar o pecado de ninguém. Então, vocês podem observar que aqui fala casais que é irregular. Em primeiro lugar, já está errado usar a palavra casal, né? Porque casal é homem e mulher. Pessoas do mesmo sexo que vivem juntas são pares. Mas casal mesmo, nós temos que usar essa nomenclatura para homens e mulheres. Também essa benção aqui diz para casais irregulares. Quem são esses casais irregulares? Aqueles que não casaram na igreja, aqueles que vivem de segunda união e vivem junto. Esses são os casais irregulares que o documento está falando. Também nós, padres, não podemos abençoar quem vive junto, quem não é casado na igreja. E é doutrina da igreja, meus irmãos. Porque se nós abençoarmos os casais de segunda união ou que não são casados na igreja, nós estamos abençoando o pecado. Então, essas pessoas que vivem nessa situação, elas podem ler uma leitura na Bíblia, elas podem participar de alguma pastoral, né? Ou da criança, ou da sobriedade, ou os vicentinos, ajudar ali na igreja, mas infelizmente comungar e confessar ainda não pode. Então, se eu dou uma benção para um casal que vive junto irregularmente, eu estou blasfemando. Eu estou atraindo maldição para a vida dessas pessoas, porque eles não estão vivendo de acordo com os mandamentos de Deus. Então, meus irmãos, eu não posso abençoar o pecado. Eu sei que por aí, escondidamente, tem padres que abençoam, que faz as coisas escondidas, porque talvez o casal na paróquia que estava nessa situação são pessoas ricas, que têm condições, dá muito dinheiro para a paróquia, então o padre faz ali na surdina. Mas um dia Deus vai cobrar diante dele, no juízo final e diante do tribunal de Deus. Então, nós podemos também dar aqui a bênção para esses casais, individualmente. Podemos dar uma unção dos enfermos também, se estiver doente, se for fazer uma cirurgia. Agora, dar a bênção de Deus e permitir eles comungar, como eu já estou vendo muitos sacerdotes por aí no mundo inteiro fazendo. Não, Deus é para todos, a comunhão é para todos. Então, vocês já estão há muitos anos casados, vocês já estão há muito tempo trabalhando aqui dentro da igreja. O que é que tem vocês comungar? Não vá nessa balela, não. Não obedeça esse tipo de conselho, não. Porque esse conselho que eles estão lhe dando é um passaporte para o inferno. Vocês me perdoem, meus queridos irmãos e irmãs, usar essa palavra. Mas essa é a pura verdade. Eu jamais vou dizer um casal de segunda união para eles comungar. Eu vou dizer, eu abençoo aqui a união de vocês. Tenho amigos que vivem nessas situações todas que nós estamos trabalhando hoje aqui, que já me pediram a benção e eu neguei. Eu falei, eu não posso dar essa benção para vocês. Agora, vou dar a benção para a saúde. Botei um sentado do lado direito, outro sentado do lado esquerdo e dei a benção. Nem próximos eu deixei. Porque eu tenho um amigo famoso que é padre e ele deu uma benção para um casal que vive de segunda união. Ele sofreu as retaliações, vindo até de Roma. E foi proibido por vários anos de pisar nessa diocese do Nordeste. Porque o bispo da época expeliu um documento e proibiu esse padre, meu amigo, que é famoso, de entrar na diocese no território da diocese dele. Então ele ficou muitos anos sem poder voltar a essa diocese do Nordeste, porque esse bispo expeliu esse documento, porque ele deu essa benção para um casal de segunda união. Então, seria bom que nas nossas formações nós colocássemos às claras essa questão desse documento para a gente não ferir ninguém. Então eu quero dizer que todos vocês, para Jesus, vocês são bem-vindos. Vocês são almas preciosas para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque cada um de vocês, meus irmãos, que estão vivendo na situação que vocês estão vivendo, que vocês escolheram com a livre vontade e o livre-arbítrio que Deus deu para vocês, Jesus continua te amando. Você não deixou de ser filho amado de Deus, você não deixou de ser filha amada de Deus, porque cada um faz da sua sexualidade o que quiser. Agora não venha querer que a igreja abençoe o seu pecado. A você sim nós vamos dar a bênção de Deus, nós vamos te acolher, nós vamos te amar. E não é para ninguém ficar aqui jogando pedra nessas pessoas que vivem nessa situação, ou olhando com cara feia para elas dentro da igreja, com preconceito, com discriminação, mas acolha. Acolha em nome de Jesus.
e diga, se vocês estão aqui, vocês querem mudar de vida, nós estamos aqui para ajudar. Porque o Catecismo da Igreja Católica diz que pode ser santo, abre aspas, desde que viva a castidade. Então, tá vendo como a Igreja Católica é acolhedora, diferente das outras? A Igreja sempre dá uma oportunidade para os seus filhos voltarem o caminho da verdade, o caminho da luz. A questão é que a gente não se aprofunda na doutrina católica para conhecer e fica aí, acusando os padres, acusando o Papa, acusando todo mundo, quando a gente está só de fora ouvindo os balbúrdios, né? Da imprensa, de gente que são inimigos da igreja, botando fogo na fogueira, né? E tem muita gente por aí dizendo, tá vendo? Ó, e a Igreja Católica agora está abençoando, né? Pessoas do mesmo sexo, daqui a pouco vai ser o casamento. Só Deus é que sabe, meus irmãos. Agora, quem aprovar essas leis depravadas dentro da igreja terá muito que responder diante do tribunal de Deus, porque foi o cardeal Fernandes, Hugo Fernandes, o Chucho, né, um cardeal da Argentina, que é amigo do Papa Francisco, que encabeçou esse documento. Ele faz parte do Dicastério para a doutrina da fé. Ele é o cardeal responsável por a questão moral, doutrinal da igreja. Então, esse documento que ele é o autor e que o Papa Francisco assinou, só veio criar confusão na igreja, porque estava tudo muito bem. Aí ele jogou esse documento aí nas mãos da igreja e está criando confusão e divisão. Era melhor que ele não tivesse feito esse documento, porque aí nós não íamos ter os problemas e a divisão que nós estamos tendo nesse exato momento dentro da igreja. Aqui no Brasil, só 2 bispos se manifestaram, Dom Aldair e um bispo do Rio Grande do Sul, que se manifestou que as suas dioceses estão proibidas de dar esta benção com esta finalidade. Mas a benção individual para essas pessoas, ela pode ser dada e não pode ser negada. Então, escute o vídeo todo para vocês poderem entender. Então, eu não estou aqui hoje para polemizar, porque muitos aí estavam com medo, né? Já estão preocupados com o meu vídeo que eu vou colocar no meu canal sobre esses assuntos, né? Estavam pensando que eu vim aqui acusar alguém ou que eu estou com ódio no meu coração. Não. Eu rezo pela conversão de quem está fazendo esse tipo de coisa dentro da igreja. Porque será que é isso que Jesus Cristo quer? Gente, por isso que nós estamos vendo o mundo abalado como está, né? As guerras, os conflitos, né? Até mesmo dentro de um contexto familiar. Quantos conflitos dentro das famílias por causa desses assuntos? Quantas divisões por causa de opinião pessoal, por causa de opiniões teológicas? Então, o mundo está aí. As profecias, elas têm que se cumprir. Jesus só vai voltar quando as profecias se cumprirem. E ele fez uma pergunta. Será que quando o Filho do Homem vier a este mundo, ele encontrará fé? Porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia, o tempo da perca de fé, onde muita gente está perdendo a sua fé. Já não sabe para onde seguir. Se é para a direita ou se é para a esquerda. Então a Igreja de Deus, que deve ajudar essas pessoas a encontrar a luz e a verdade, está agora querendo pregar o contrário? Pregar o contrário da doutrina e do evangelho? Será que Deus entra em contradição nele mesmo? Será que em Deus tem ambiguidade? Será que em Deus tem dúvida, incerteza? Não, eu creio que não, meus irmãos. Nosso Deus é o Deus da luz, é o Deus da verdade. Então nós temos que sempre pregar a verdade em nome de Cristo, porque ela salva, cura e liberta. Então, eu peço também a vocês todos que rezem por mim, porque eu sou muito perseguido, né, por causa desses assuntos que eu falo. Às vezes as pessoas não entendem as minhas colocações e falam para mim, o Padre Cléris é zeloso demais para com a doutrina, é rígido demais. Eu não sou rígido, eu só prego a verdade, eu não prego a mentira da palavra de Deus. Eu não vou aqui usar a palavra de Deus para provar o pecado ou o erro de ninguém. O que é pecado e nós temos que denunciar. Independente se o padre vive a santidade ou não, mas a obrigação dele é pregar a verdade para as suas ovelhas, para o seu rebanho, que Deus nos confiou no dia da nossa ordenação. Então eu pergunto para vocês, quem é que vai responder diante do tribunal de Deus por uma alma que se perder? E Padre Pio dizia, quanto vale uma alma? Ela vale o sangue de Jesus derramado todinho na cruz. Até a última gota. Esse é o valor que uma alma tem diante de Deus. Então, se você vive nessa situação, mora aqui por perto, Arujá, Santa Isabel, Mogi, quer conversar com a gente, comigo,
marque, meu irmão, uma conversa. Eu te atendo, eu vou conversar com você, nós vamos dialogar. Se você tem dúvida de algum assunto, está precisando de uma direção espiritual, se dirija ao Santuário Jesus Amoroso, né? Todos os domingos às 8 da manhã à missa ou no segundo domingo. E a gente vai tentar conversar e te ajudar para você viver bem a palavra de Deus, para você tentar, pelo menos, seguir o caminho da santidade de Deus. Então, eu não vou mais entrar em grandes detalhes, né? Eu só queria expressar aqui a minha opinião, que eu, particularmente Padre Cléristo, não darei a benção nessas condições que o documento propõe, né? Não darei publicamente, não, nem colocarei na frente do altar para dar essa benção, né? Porque já tem gente ligando, perguntando se a igreja vai dar a benção mesmo, se nós podemos ir lá para receber a benção. Não, da minha parte, meus irmãos, não conte comigo, porque eu não darei essa benção, tá? Nem para os casais que vivem de segunda união e nem para as pessoas do mesmo sexo. Nesta condição. Agora, se essas pessoas ir na igreja vão ser bem recebidas, nós vamos abraçar essas pessoas, vocês podem participar da missa tranquilo, mas no final não peça a benção para a sua união, porque eu não vou abençoar o pecado. Eu não quero carregar essa culpa nas minhas costas. Agora eu posso dar a benção de Deus pedindo que Jesus converta o seu coração, que ele te ajude a carregar essa cruz, né? A superar os estigmas, os preconceitos, as dificuldades. Isso aí a gente pode ajudar e auxiliar, né? Agora, abençoar o pecado, jamais. Eu não posso fazer isso, né? Porque eu não tenho poder para isso. Eu não posso mudar a palavra de Deus. Então, uma pessoa me telefonou e falou assim: seria bom que você não falasse desses assuntos na igreja e nem no seu canal, porque a pessoa falou essa palavra. Quem é você, Padre Cléristo? Quem é o Padre Paulo Ricardo? Quem é o Padre Gabriel Vilaverde diante das decisões do Papa e dos bispos? Vocês não são nada. Olha o que falaram para mim, né? Realmente nós não somos nada. Jesus é tudo. Mas é no meu nada que eu tenho que pregar a verdade. É no meu nada que eu tenho que tirar as almas do inferno e não colocá-las lá. E não encaminhá-las ao caminho do inferno, entendeu? Eu posso não ser nada diante do Papa, diante dos bispos, mas diante de Jesus eu sou muita coisa. Eu sou um sacerdote do Altíssimo, que sempre vou querer o bem das almas e dos meus filhos espirituais. Então peço que vocês também rezem por essas pessoas que nos acusam, que pegam o telefone e ligam para nos afrontar e nos colocar, meus queridos irmãos e irmãs, numa saia justa, né? Quem defende todas essas causas é porque está vivendo nessa situação. Infelizmente, essa é a verdade. Então, vou pedir à Santíssima Virgem Maria, pela intercessão de Santo Estevão, que ela nos abençoe. Ela é a mãe da esperança, ela é a mãe da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, que Deus possa nos dar força, né? O mesmo espírito de fortaleza que ele deu a Santo Estevão, ele dê a cada um de nós, principalmente nós sacerdotes, para pregarmos sempre a verdade e conduzir as almas ao caminho da luz e da verdade. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos dê a sua paz pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.